Quando a gente, muitas das vezes, fica sem entender a nossa chamada, não é verdade? Às vezes a gente não entende a nossa chamada. Mas Abraão, conhecido também como o pai da fé, a fé dele era muito grande. O que é uma fé grande para Deus? Para Deus, uma fé grande não é do tamanho de Deus, porque Deus é infinito quanto ao tempo, é infinito quanto ao espaço. Para Deus, uma fé grande é quando ela é do tamanho de um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda é uma semente muito pequena, mas essa fé do tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha, pode remover, né? Melhor dizendo, pode remover uma montanha que é maior do que um grão de mostarda. Então, uma fé pequena faz coisas, Deus, através dessa fé, faz coisas grandes. Então, Abraão é conhecido também como o pai da fé. Abraão teve tanta fé, louvado seja Deus, que ele cria que Deus ia prover o cordeiro para o holocausto quando o filho perguntava sobre o cordeiro. Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E Deus proveu mesmo. Abraão, ele saiu da terra dele, do meio da parentela, porque Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele saiu, sem saber para onde ia, saiu pela fé. Então ele teve que sair. Às vezes a gente fica sem entender a nossa chamada, mas nós ficamos parada. Nós ficamos parados. Sem entender a chamada, ficamos parados sem entender o que é que Deus quer na nossa vida. Sabe o que é que Deus quer na nossa vida, na minha, na sua? Que a gente saia. Que a gente saia. Abraão teve que sair. Deus disse: sai da tua terra. Deus poderia transportar Abraão, arrebatar Abraão, como arrebatou, diz a Bíblia, né? Filipe, ele foi arrebatado, não foi? Então, se ele foi arrebatado, se não me falha a memória, ele foi arrebatado depois, né? Que ele conversou com o eunuco, ou antes, não sei. Aí vocês pesquisem. Mas que ele foi arrebatado de um lugar para outro, ele foi. Então, então Deus não fez isso com Abraão. Deus mandou ele sair. Então, Abraão teve que se levantar e sair, se locomover, sair de um lugar para outro que ele não sabia onde ia, para onde ele ia. E ele saiu, porque Deus mandou ele sair. E ele obedeceu. Ainda foi para um lugar sem saber para onde ia. Então, a gente também tem que fazer isso, sair. Sair do comodismo, sair das contendas, das demandas, das brigas, sair da fofoca, sair do pecado, sair da mentira. Nós temos que sair para que Deus faça a obra na nossa vida. Foi através do sair de Abraão que Deus cumpriu as promessas na vida dele. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Então, quando Abraão obedeceu e saiu, as promessas começaram a se cumprir. Nós temos que obedecer e sair, para que as promessas se cumpram de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer que você saia para evangelizar, às vezes Deus quer que você saia para pregar, às vezes Deus quer que você saia de alguma coisa que não está agradando a Deus. Então, saia. Porque até para ir por todo mundo, como diz a Bíblia, inde por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você tem que sair. Inde é um vocabulário que manda você ir. E para você ir, você vai ter que sair. Você vai ter que sair de dentro de casa para você ir pregar o evangelho a toda criatura. Você vai ter que sair lá para a praça, você vai ter que sair para vários lugares. Se a chamada for no Brasil, para vários estados, várias cidades, ou para o hospital, ou para a delegacia, enfim. Inde é
quando a pessoa sai de algum lugar para ir até outro lugar. Foi o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra. Então vamos aprender com essa palavra a sair. Sair da nossa, na hora que está dormindo, da cama, e sair para orar, levantar, sair para ler a Bíblia. Vamos sair, vamos procurar fazer alguma coisa, não é verdade? Porque Deus mandou sair de contenda, evitar contenda nessa plataforma do YouTube, evitar briga, gente. Vamos sair disso aí, sai disso aí, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia fala para a gente não ficar com gritarias, contenda, demanda sobre a palavra, quanto mais sobre outras coisas. Vamos sair das contendas, de briga, de intriga, de confusão. Eu não gosto de briga eu aqui. Eu não gosto de contenda. Eu estou fugindo disso aí, porque isso aí não dá em nada. Jesus não vivia contendendo, brigando com ninguém, não. Jesus pregava a palavra, ele pregava, o povo que perseguia ele, mas ele sempre era pacífico. Tanto que quando ele... a Bíblia diz que como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Foi na perseguição que ele não abriu a sua boca. Então, muitas das vezes eu, tu, nós, vós, eles, abrimos a boca e abrimos errado. É errado a nossa boca. Muitas vezes eu abro a boca de uma maneira errada. Você, todos nós erramos. Porque quem nunca errou na palavra, não é verdade? Quem nunca errou no vocabulário? Quem nunca errou na escrita? Todo ser humano erra. Erra com o pecado e erra também com as coisas seculares. Erra, muitas das vezes erra em alguma coisa. Por mais que tem erros que não é pecado. Por exemplo, você limpou a casa errado. Não é pecado. Você não limpou ali certo. Mas foi um erro. Porque o certo é limpar certo, não limpar mal limpado. Está limpando errado. Então, que essa palavra do sair de Abraão possa fazer com que você também saia. Saia também um pouco das plataformas, vai orar, sai um pouco, vai buscar a Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está voltando. E nós estamos partindo dessa terra. Um dia você vai sair daqui dessa terra. Eu não sei se eu vou ser enterrada debaixo do chão, ou vou me colocar naquelas gavetas, né, naquele negócio. Não sei como é que vai ser, porque eu morto não vou saber, né? Mas que eu vou morrer, isso... A própria Bíblia diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos de nada sabem, porque a sua memória já no esquecimento. Então, a vida é curta. A vida é muito curta para viver brigando, gente. A vida é curta, sai dessa ilusão. Vai viver tua vida em paz, sem briga, sem demanda, sem contenda. A vida é tão curta que minha tataravó, bisavó, minhas avó morreu tudo. Minha mãe já morreu. A vida é muito curta. E um dia nós vamos morrer. A vida é curta para viver em briga, em contenda, em fofoca, em demanda. Vamos viver em paz, vamos viver o pouco de vida que temos, feliz, orando, fazendo alguma coisa. Não precisa ir para outro país, não. O Brasil é muito grande, meus irmãos. O Brasil é gigante. O que não falta é hospital no Brasil para evangelizar, praça nem se fala. O que não falta é delegacia, o que não falta é criatura no Brasil. Porque muitas das vezes
Eu sei que tem pessoas que têm chamada no exterior, mas tem pessoas que têm chamada no Brasil, porque não falta ser humano no Brasil para evangelizar. Mas muitos brasileiros ficam na internet só brigando, entre aspas, não são todos. Vive brigando com contenda, com demanda, é crente brigando com crente. É uma confusão terrível. Isso não dá em nada. E no final das contas, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Vai morrer todo mundo e não vai dar em nada. E aí, vocês morrer nessas brigas, morrer nessas contendas, vai todo mundo pro céu. Aí quando chegar os briguentos lá no céu, vai brigar lá no céu também? É interessante, né? Crente brigando com crente, e todo mundo vai pro céu. Aí quando se encontrar lá, e tem crente que não, que tá de mal, que fica de mal de crente. Aí os dois vai pro céu, vai ficar de mal lá no céu? Mas se for pro inferno, vai ficar de mal lá no inferno? Eu só sei de uma coisa: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se o seu coração tem ódio, se o seu coração tem mágoa, se o seu coração tem rincha e tem ressentimento, você não pode ver Deus. Você pode até não conversar com a pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiver de acordo. Muitas vezes a pessoa fica só conversando e aí é que briga mais ainda. Então, o certo é perdoar, liberar o perdão, tirar mágoa, rincha, ódio, ressentimento, rancor e evitar conversar. Porque se tem duas crianças que só vivem brigando no colégio, então tem que fazer o quê? Separar. Se elas não se dão, para que vão tentar ficar ali e ser uma brigando com a outra? A Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas você tem que entender uma coisa nesse texto, nesse versículo. Primeiro diz o que? Segue a paz. Não diz segue a santificação e a paz. Não diz segue a santificação primeiro e a paz. Não, diz segue a paz com todos. Segue a paz com o espírita, segue a paz com o bruxo, segue a paz com o macumbeiro, segue a paz com o ateu, segue a paz com os católicos, de qualquer religião. Mas os crentes brigando com crente não estão seguindo a paz. Não existe paz na vida de vocês. Vocês não estão na paz. Se está na santificação, não sei. Só sei que paz vocês não estão tendo. Mas a Bíblia diz segue a paz. E a santificação começa de dentro para fora. E 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz, começa dizendo do Deus de paz. 1 Tessalonicenses 5,23. Vamos lá? E o mesmo Deus de paz. Aí é outro versículo. E o outro diz o quê? Segue a paz. E o mesmo Deus de paz. Aí diz: vos santifiquem tudo. E todo o vosso espírito dentro do corpo. Alma junto no espírito dentro do corpo. E corpo. Então, primeiro espírito, alma e depois corpo. Mas primeiro diz o quê? E o mesmo Deus de paz vos santifica. Então, Deus é um Deus de paz que nos santifica o espírito, alma e corpo. Nós temos que santificar o espírito, alma e corpo. Mas também a Bíblia diz, segue a paz com todos. E muitos que pregam santidade do espírito, da alma e do corpo, vivem guerras, vivem brigas, contenda, palavrão, nome feio, jogando praga, amaldiçoando, botando apelido. E isso não agrada a Deus, porque vocês não estão tendo paz. Mas Deus é o Deus da paz, e Ele diz na sua palavra, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Se Deus é de paz, nos santifica espírito, alma e corpo. E quer que nós santifique espírito, alma e corpo. Nós temos que primeiro seguir a paz com todo mundo. E não está tendo paz nessa plataforma. É muita guerra, é muita briga, muita contenda, muita demanda. Precisa haver paz. Shalom Adonai, Yeshua Mashiach. A paz do Senhor Jesus Cristo, o Messias.